Nós vamos abrir a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 18. Atos 14, verso 8 até o verso 18. Em Icônio, Paulo e Barnabé, verso 8 em diante. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Amém. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração. Ó Senhor, nós te damos graças por tua palavra nessa noite. E pedimos que o Senhor, de modo gracioso, fale conosco, desvendando os nossos olhos e trazendo salvação ao teu povo, redenção àqueles que não te conhecem, desafios, exortação, conforto que só o Senhor sabe dar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Nessa viagem de Paulo e Barnabé, aquela região, eles saem de Icônio e chegam na cidade de Listra. E essa narrativa especificamente, ela traz uma similaridade muito grande com o que aconteceu com Pedro lá em Atos, no capítulo 3. Quando ele entra no templo, no santuário, e tem um homem coxo, que ele também cura, esse homem, e duas expressões são utilizadas de modo interessante. A primeira é quando ele diz assim, fixando nele os olhos, essa é uma expressão usada lá também no texto, e a segunda expressão é, apruma-te sobre os pés. A maneira como é ordenado a cura deles. Eles são muito parecidos, as duas narrativas. Uma no santuário, especificamente ali onde os sacerdotes se encontravam. Agora, eles fazem isso fora, distante dessa estrutura. Por incrível que pareça, no contexto de uma outra prática de culto e de idolatria completamente manifestada naquela sociedade.
duas histórias intrigantes. Uma descrevendo a pregação aos sacerdotes e aos judeus, mostrando Pedro ali que Jesus Cristo foi quem curou aquele homem, aquele Cristo que eles haviam matado, e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, é no nome dele que ele está curando. Agora ele se volta aos gentios e faz um milagre parecido com isso. Agora o apóstolo Paulo, primeiro foi Pedro, agora Paulo e Barnabé. Eles chegam numa cidade onde não se conhece o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é ensinado. E eles então não começam um discurso com ele com base na mensagem da Antiga Aliança. Eles partem da doutrina da criação. Eles partem da doutrina da criação. Eles chegam no mesmo lugar, mas eles partem de lugares diferentes da revelação. Um da revelação geral e outro da revelação especial. Mas ele parte do conhecimento daqueles homens para a pregação do Evangelho. Mas o que foi que aconteceu aqui, exatamente, para chegar no ponto e a necessidade da pregação? Veja que alguns historiadores, não é, um historiador particular da época, ou melhor, posterior, conta a história que naquela região, deuses, não é, tomaram a forma de homens e assumiram e entraram naquela região. Dois deles. Perceba que um era Zeus, outro era Hermes. Que em latim, perceba que era a associação do latim com o grego. Aqui é chamado de Júpiter e Mercúrio. Júpiter é Zeus, Mercúrio é Hermes. Especificamente. Certo? Ambos são deuses desse panteão. A diferença é que um é da linguagem no grego, o outro é a mesma expressão no latim. Mas esses dois deuses, eles, segundo a história dele, a história contada, eles tomaram forma de homem e chegaram na cidade. E não foram bem recebidos. Apenas um casal de idosos acolheram aqueles dois deuses. E eles então vieram e moraram com eles um tempo. Depois se revelaram como Deus. Acontece que quando eles como Deus, eles destroem todas as casas, porque não foram bem acolhidos por aquele povo. Somente a casa dessa família foi preservada. Chega naquele contexto Paulo e Barnabé. E eles, diante de um homem, diz o texto sagrado, um homem aleijado, verso 8, paralítico desde o seu nascimento, como também a narrativa lá de Pedro, lá em Atos capítulo 3, o qual jamais pudera andar. Era conhecido de todos. E eles chegam, e esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Diante dos olhos daqueles homens, Paulo fixa, ele, veja, olha para ele e diz exatamente isso. Levanta-te sobre os teus pés e anda. Acontece exatamente aquilo que Paulo ordena e ele começa a andar. Diz a Escritura Sagrada, né? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. Veja, e é interessante que Paulo provavelmente não entendeu o que estava acontecendo num dado momento, porque eles não estão falando aqui na língua conhecida, estão falando na língua licaônica. É mais ou menos, imagina que todos falassem o grego koiné, mas havia uma língua específica do povo que não era conhecida de todos.
Isso é interessante. Você vai para um país, por exemplo, como Moçambique. É um país de língua portuguesa, mas são tribos. E a língua materna deles não é o português. A língua tribal. Cada um tem sua língua. E é interessante que na tradução, que é uma coisa impressionante, porque se todos falam português em Moçambique, por que apenas eles não se contentam em traduzir a Bíblia para o português e todos vão ler? Um tradutor da Wycliffe disse o seguinte numa conferência: é porque eles não choram em português, eles choram na língua tribal. As emoções deles se revelam na língua particular deles. Conversando com um americano que morava há 17 anos na cidade, nesse país, Moçambique, especificamente em Maputo. Ele agora havia mudado para uma cidade chamada Nampula, que é uma outra província. Ele morava há 17 anos. E ele falava português muito bem. 17 anos ali, muito bem, português. Só que quando ele estava muito cansado durante o dia trabalhando, aí ele chegava e dizia para você assim: você poderia falar inglês comigo, por favor? Eu não estou conseguindo pensar. Porque somente na nossa língua nós conseguimos falar sem pensar. Estressar para falar. Mas numa outra língua que não é a sua, você passa o tempo todo remexendo os seus pensamentos para colocar a coisa em ordem. E no final do dia você está morto de cansado. Quando eles ali, ouvindo Paulo falar, vendo o que aconteceu, eles expressam uma emoção impressionante e eles falam na língua deles. E provavelmente Paulo não entendeu o que estava acontecendo. Ele só passou a entender quando trouxeram os animais para serem sacrificados diante dele. E aí ele se assustou com aquele evento. Mas até aqui ele não reagiu. Nesse momento ele não reagiu. Paulo não disse uma palavra até que o sacerdote entrasse, trouxesse os animais para ser sacrificados. Porque provavelmente ele não entendeu o que estava acontecendo. Veja o que diz o texto. Verso 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Veja, Mercúrio, Hermes, onde vem hermenêutica, é aquele que interpreta, fala. Então ele diz, e esse aqui é o portador, o principal portador da palavra, é aquele que vai decodificar o que os deuses estão falando para nós. É o intérprete da palavra. E aqui, Paulo então não diz uma palavra ainda. Até que o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Agora eles entenderam o que estava acontecendo. Naquele momento, o que eles fizeram, agora eles foram associados com deuses. Mas é exatamente assim. Não são apenas o de Listra que fazem isso. Isso é da natureza do coração do homem. Amar os ídolos. Ou depender de ídolos, ou confiar em ídolos. É da natureza do coração do homem. Quantas pessoas nos nossos dias fazem votos e orações e pedidos a alguém que viveu no nosso meio e viveu uma vida digna e honrada diante de Deus. E eles então têm essa pessoa como alguém que eles podem confiar. Ou mesmo orar, interceder. Isso é da natureza do nosso coração. Mas não apenas
Homens, porque provavelmente nós aqui no nosso meio, nós não nos curvamos diante de estátuas ou buscamos em homens chegar na presença de Deus. Nós, teologicamente, nós somos conscientes disso. Cristo Jesus é o nosso mediador, mas muitos ídolos são levantados no nosso coração que nos impedem de contemplar Deus verdadeiramente. Quando nós dependemos muito mais da nossa própria sabedoria do que de Deus, quando nós dependemos muito mais do que possuímos do que mesmo do cuidado de Deus, quando nós confiamos muito mais no poder das autoridades desse mundo do que no Deus que está sentado no trono e governa, certamente o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o que aconteceu ali foi exatamente isso. Fizeram um grande milagre, associaram a história. E o que é que está acontecendo? O que aconteceu no passado, segundo eles, era que o que aconteceu foi simples. Eles tiveram um problema na história muito sério, que foi os deuses mandaram o dilúvio e destruíram aquela região. Agora eles não querem ter problema em recepcionar os deuses. Eles querem ter hospitalidade, eles querem cuidar bem dos deuses dele. Então aí eles fazem e se preparam para recebê-los. E agora toda a cidade faz isso. Porque a história fala que apenas um casal recebeu e depois foram destruídos. Agora eles todos querem receber Paulo e Barnabé muito bem. Uma oportunidade. Essa é a diferença de um apóstolo para um charlatão. Essa é a diferença de um homem que teme a Deus para um homem que não teme a Deus. Ele aponta para o Evangelho. Ele aponta para Cristo. Interessante que vale a pena referir isso aqui no assim, não é? Quando o sacerdote Júpiter vem e traz as portas touro e grinalda, e ele queria sacrificar juntamente com as multidões. Veja que esse conceito de sacrifício, né, que pertence à estrutura da antiga aliança, permanece nas nações. Mas por que isso? Quem criou isso? Onde se aprendeu essas coisas? O que Deus ensinou a Adão, que Abel aprendeu a sacrificar ao Senhor. E que depois do dilúvio, Noé, juntamente com seus filhos, no primeiro ato, depois de colocar os pés mais uma vez no solo, ele sacrifica ao Senhor. A questão é que uma geração se aparta da presença de Deus e segue o seu próprio caminho. E transforma a verdade de Deus em mitologia. E transforma a verdade de Deus em idolatria. Enquanto outros conhecem a mesma verdade e são preservados do erro. E essa linha permanece. Isso está posto desde Gênesis 3,15. Que Deus colocaria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Dizendo literalmente que haveria uma bifurcação na história. Mas tem uma origem comum. Mas todos saem para caminhos diferentes, levando a mesma verdade. Daí você encontra nas nações histórias parecidas com a história bíblica. Os críticos vão dizer, perceba, a Bíblia é mais uma história como as outras histórias, mas na realidade não é isso. O que eles fazem é descrever aquilo que Deus revelou e foi preservado na Escritura. E eles então transformaram isso em idolatria, em politeísmo. Se você tiver a oportunidade de ler os achados arqueológicos que descrevem, não é, o relato da criação babilônico, é muito parecido, tem muitas coisas parecidas com o texto bíblico. Uma diferença grande apenas. Politeísta. Aqui, os deuses, eles são, na realidade, fruto de problemas de relacionamento.
Ele conhece uma deusa que tem relacionamento com ela e gera um filho. Essa é a história desses deuses. E eles são intempestivos, eles são emocionalmente desequilibrados, e eles então partem para destruir. Funciona assim. Mas o Deus da Escritura Sagrada, que controla a história e suporta essa história até aqui, exatamente para enviar o seu Redentor, aquele que vem salvar os homens, que veio salvar os homens do pecado. Daí Paulo, imediatamente no verso 14, diz: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Mas antes de responder essa pergunta, tem uma afirmação que precisa ser tocada. Por que Barnabé é chamado de apóstolo nesse texto? Se ele não era apóstolo. Por que Barnabé é chamado de apóstolo nesse texto? Veja, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Essa é a mesma razão pela qual as pessoas se utilizam do argumento para falar, por exemplo, da realidade de diaconisa na Bíblia, porque existe um texto em Romanos 16 que fala de uma mulher que era serva, e a palavra serva lá é a palavra diácono, diaconisa. E logo, porque tem a palavra diaconisa, significa que que era um ofício de diaconisa. Assim também vai dizer, veja, não eram apenas 12 apóstolos, outros apóstolos também. Logo, você pode ter apóstolos hoje também. Aí você começa toda uma confusão de argumentação. É importante fazer uma diferença fundamental. Veja, por favor. Primeiro, a palavra apóstolo, né? Ela significa enviado. Existe uma palavra hebraica associada a esse termo, o verbo shalar em hebraico é o verbo enviar. Shaliar, enviado, de onde procede esse termo para apóstolo, na língua grega. Tá certo? A mesma relação. Então, eles são enviados por Deus. Eles são enviados de Deus para alguma missão, enviados pela igreja. Então esse é um nome que é mais abrangente do que nós podemos imaginar. Não apenas usado para um ofício, mas para uma realidade de alguém que foi chamado para alguma função. Ora, veja, se não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, capítulo 3, verso 1, por favor. Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Veja, Jesus é chamado de o apóstolo e o sumo sacerdote. Por quê? Jesus foi enviado pelo Pai. Assim como eu fui enviado, eu vos envio. Então você tem o apóstolo, você tem os apóstolos e você tem apóstolos. A igreja que vai enviando as pessoas para cumprir as suas funções. São chamados de apóstolos. Não tem o ofício de apóstolo. Eles não viram o que os outros apóstolos viram necessariamente. Eles são chamados assim porque foram enviados para cumprir uma função. Assim como Cristo foi enviado pelo Pai para cumprir a sua função de redenção. Ele é chamado como o apóstolo. Assim como eu fui enviado, eu vos envio. É exatamente isso que o Senhor ensina. Consequentemente, aquela expressão lá em Atos, no capítulo 14, não está autorizando a igreja a dizer que Barnabé é um apóstolo com ofício estabelecido pela igreja. Não, porque eles foram enviados para pregar a palavra de Deus naquele lugar. Continue comigo, por favor. Então, saltando diante da multidão, clamaram, dizendo: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que desta coisa vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Primeiro ponto importante na pregação. Se nós compararmos a pregação do capítulo 3, aqui é a segunda pregação registrada de Paulo.
A primeira no capítulo 13, não é? Você vai lembrar bem do verso 16 em diante. Paulo vai pregar para os judeus. A ação dele, então, é baseada toda a história do Antigo Testamento. Começando por Êxodo, indo para Davi, de onde procede o Redentor do mundo, e aí ele vai anunciando e explicando o texto. Mas agora, para uma nação que não conhece o Antigo Testamento, que não tem essa história, de onde ele vai tirar informações para pregar? Aí ele começa um ponto importante. Se começa do Antigo Testamento, você vai terminar em... Mas se você começa na criação, você vai terminar em Cristo também. Paulo disse, eu vim pregar o Evangelho para vocês. Para libertar vocês das garras da idolatria e da iniquidade. Em outras palavras, assim como Deus ordenava que fossem destruídos os postes ídolos quando eles entravam nas nações, e que Israel não poderia levantar os seus ídolos, ele agora diz, agora o Senhor me enviou para pregar o Evangelho de Cristo, para que os seus ídolos sejam destruídos. E vocês sejam salvos pelo Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O Deus vivo. Interessante notar, irmãos, que essa expressão Deus vivo no texto, ela está diretamente associada ao contexto de idolatria na Escritura Sagrada. Veja bem, dois textos importantes. Jeremias, capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Jeremias, capítulo 10. O contraste entre o Senhor e os ídolos. Jeremias 10, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria? Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufas. Os ídolos são obras de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Perceba que essa expressão Deus vivo está diretamente associada com um contraste aos ídolos, que não são nada, são criados pelos homens e não têm poder para fazer nada. Mas nós tememos a ti, Senhor. Tu és vivo. No Novo Testamento, essa é uma verdade abordada por Paulo em outro texto, muito claramente. Primeira carta dele aos Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai descrever essa verdade também. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 em diante.
Ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Deixando os ídolos, vocês servem ao Deus vivo e verdadeiro. O argumento de Paulo, na sua pregação, então, voltemos ao capítulo 14, é baseado nesse conceito de que os deuses são mortos e não têm poder algum, e somente o Deus vivo tem toda a autoridade. Então ele começa dizendo, não é, especificamente a expressão, quando ele vai no verso 15, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que desta coisa vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Primeira coisa interessante: não sacrifiquem a nós, por algumas razões importantes. Nós somos homens como vocês são. Paulo está dizendo que a nenhum homem nós devemos adorar. Vocês não podem nos adorar, porque nós somos como vocês. Mas ainda ele vem, mas por homens como? Sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho. Ora, com isso ele está, de uma maneira negativa, dizendo quem é Deus. Deus não é sujeito aos sentimentos humanos. Ora, irmãos, se Deus fosse como os homens, nenhum de nós poderia ser salvo. Na nossa indignação contra o erro de alguém da nossa casa, nós se tivéssemos poder, teríamos destruído a pessoa. E quantas vezes nós irritamos ao Senhor com as mesmices, com nossa insistência em fazer o que não agrada a Ele? Quantas vezes nós fazemos assim? Ora, se Deus tivesse sentimentos como os nossos sentimentos, nenhum de nós estaria aqui. Mas porque Ele é imutável, porque Ele não muda, porque Ele não está sujeito aos sentimentos humanos, e Ele não é movido aos sentimentos humanos, é que nós temos segurança e confiança nele. Eu sou como vocês. Eu tenho os mesmos sentimentos que vocês. Mas com o mesmo sentimento, nós vamos anunciar a vocês o quê? O Evangelho. Ora, interessante, irmãos, imagine vocês a expressão, eu vim anunciar para vocês o Evangelho. Eu vim anunciar a salvação a vocês. Mas o que prende vocês? Ele diz, salvação do quê? Para que vos convertais a Deus vivo que fez o céu e a terra. Mas para a parte anterior, para que destas coisas vãs vos convertais. Que coisas vãs? O que eles acabaram de fazer. Ídolos, adorar ídolos, servir ídolos. Então, eu vim pregar o Evangelho porque é o que vai libertar vocês da prática da idolatria. Que estranho imaginar o Evangelho associado com idolatria. O Cristo e o Deus vivo associado com pessoas que se rendem a estátuas e se curvam diante deles para servi-los. Que estranho, diz o texto,
Eu prego o evangelho, o Senhor veio libertar vocês desse tipo de vida. Como que o evangelho está associado a isso? Não, não está. O Senhor veio libertar vocês das garras da idolatria. Por quê? Porque o Senhor fez os céus e fez a terra, o mar e tudo o que nele há. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Interessante que a doutrina da criação, às vezes, não é exaltada redentivamente como deveria ser. Ora, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro, carta Apocalipse, capítulo 5, por favor. Verso 7 em diante. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O Senhor, o Cordeiro de Deus, ele é adorado porque ele veio para restaurar todos os povos, ou melhor, os seus eleitos de todas as tribos, línguas e nações. A morte do Cordeiro foi para que o povo que pertence a ele, de todas as tribos, todas as línguas e nações, seja redimido e sejam salvos pelo Senhor. A imagem estabelecida pela obra do Cordeiro é a redenção de todo aquele que foi eleito pelo Senhor, e a palavra de Deus, quando é pregada e anunciada, o evangelho de Cristo é proclamado. Então, eles ouvem. No capítulo 4 de Apocalipse, um pouquinho antes, por favor, você vai ver o finalzinho do capítulo 4, no verso 11, um cântico associado a esse, o capítulo 5, e diz: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. A dignidade de receber adoração não é apenas pela redenção, mas pela criação. O que Paulo está fazendo aqui é trazer exatamente um conceito importante acerca da redenção e a criação. Veja como é tão importante isso, irmãos. Como é tão importante isso, que na própria definição de fé, em Hebreus 11, por favor, abra sua Bíblia comigo. Em Hebreus 11, na própria definição de fé, o autor da carta aos Hebreus, quando conceitua fé, não começa falando da esperança da redenção, começa falando da criação. Veja, verso 1 do capítulo 11 em diante. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja que o conceito de fé não apenas lança para o futuro, mas lança para o passado, porque está implícito aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é verdade, mas a convicção de fatos que se não veem. Nós temos convicção daquilo que não foi visto, mas foi revelado. Nós esperamos aquilo que não vimos, mas foi revelado. E aí ele aponta para trás e aponta para frente. Pela fé, o mundo foi criado pela palavra de Deus. E aí no verso 4 ele passa a dizer, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício. Agora ele está apontando para o Cordeiro. Perceba que a doutrina da criação e da redenção estão intimamente ligadas, porque o Deus que criou é o Deus que vai redimir. Quando a criação foi registrada na Escritura Sagrada, foi registrada na libertação do cativeiro egípcio, na redenção, eles então ouviram falar e reconheceram que o Deus que os libertara do Egito era o Deus que havia criado os céus, a terra e tudo mais. Ora, era essa a profissão de fé. Mesmo Jonas, não querendo fazer a vontade de Deus, se declara aos marinheiros dizendo, eu sou de Israel, sou judeu. E creio no Deus que criou os céus e a terra. A doutrina da criação é uma declaração clara na boca daqueles que conhecem ao Senhor. E Paulo vai se utilizar da revelação geral dessa doutrina para dizer, Deus que criou os céus e a terra, eu estou pregando o evangelho dele, para que vocês sejam libertos dessas práticas vãs. O Deus que criou. Ora, não foi essa a verdade aos egípcios, quando Deus libertou Israel do cativeiro? Quem é o Deus que está tirando vocês? Como é o nome dele? Ele é o Criador dos céus e da terra. A verdade da criação não tem outro fim, senão apontar para a glória da consumação que é feita por meio do Redentor. O argumento começa com a revelação geral, mas aponta para o sacrifício do Cordeiro. É crescente no nosso meio, no meio da juventude, de conhecer e aprender sobre apologética, defesa da fé, e muitos gostam de embate, então eles querem desfazer o argumento do ateu, aprendem a como de alguém que se levanta contra... Isso é muito bom, mas não tem finalidade alguma, se não terminar em Cristo. Paulo olha para uma nação que adora ídolos e diz, eu vim pregar o evangelho de Cristo, que é poderoso para libertar vocês desse mundo vão. Ele olha para aquela nação, na sequência do texto, por favor, ele diz, verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Interessante essa expressão. Os homens andassem nos seus próprios caminhos. Paulo usa essa linguagem lá em Efésios 2, quando ele fala, nós andávamos sem Deus no mundo. Nós seguimos o nosso próprio rumo. E Deus escolheu um povo para... As nações, então, andavam pelos seus próprios caminhos. Ele diz isso. Nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas olha, Deus não se deixou ficar sem testemunho no meio das nações. E qual o testemunho? A própria criação. É testemunho de que ele existe. Esse é o argumento de Paulo aos Romanos. Ora, a criação anuncia que há Deus e esse Deus é poderoso. Na sequência,
não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Em outras palavras, você imagina um mundo idólatra como esse, que a chuva é dada por um determinado Deus, que o sol vem de um determinado Deus, que a fertilidade vem de outro Deus. Paulo está quebrando, dizendo, o testemunho que Deus deu foi esse: a chuva, a colheita, a fartura, tudo isso é dado pelo Senhor. Não são seus deuses que lhe concedem isso. Não são seus deuses que lhe concedem isso. Perceba, irmãos, que a doutrina da redenção, ela nos faz olhar para a criação numa outra perspectiva e adorar o Senhor. A chuva que não cai, nós pedimos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é quem faz chover e Ele é quem retém a chuva. Nós sabemos que Ele controla a natureza, Ele tem toda a vida na sua mão. Sem dúvida alguma, o homem tem muita responsabilidade por muito que acontece na história da natureza, mas é absurdo o que tem tentado fazer nos nossos dias. Como que nós tivéssemos uma condição de girar uma chave e mudar o rumo de tudo aquilo que acontece na natureza pela nossa responsabilidade, simplesmente. As pessoas não confiam mais em Deus. Elas não dependem mais do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está falando, o testemunho que Deus deixou foi a criação. Lembre-se das palavras do salmista no Salmo 19, a criação declara a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus declaram, o firmamento anuncia, porque exatamente esse é o princípio. A revelação geral de Deus é conhecida pelos homens, em silêncio. Mas veja como é sério isso. Se Deus tivesse deixado toda a história da humanidade apenas com mesmo depois da queda, apenas com o registro geral da sua revelação, veja como nós adoraríamos a Deus, como eles fazem, adorando Júpiter, Mercúrio, Zeus, Hermes. Por que nós adoramos a Deus da maneira como nós adoramos por meio de Cristo? Porque foi revelado na sua palavra. E aí, veja bem, essas testemunhas são importantes, mas não são suficientes. Ele teve que ir lá dizer acerca do Evangelho de Cristo, que era poderoso para transformá-los e libertá-los. Acontece, irmãos. Verso 18. Foi com muita dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Não se fala em conversão, mas pelo menos Paulo convenceu que eles não fizessem aquela loucura de sacrificar a eles. Eles entenderam, eles não são deuses. Eles não são deuses. E o Deus que ele está pregando, certamente não é ele. Porque ele é como um de nós. Igual a nós. Eu já disse isso uma vez, eu repito aos irmãos. Se Maria tivesse a oportunidade que Paulo e Barnabé tiveram, e que o anjo teve lá na ilha, e que Pedro teve lá também em Atos, se Maria tivesse a oportunidade, ela faria a mesma coisa. Não façam isso. Eu sou como uma de vocês. Como o anjo disse abertamente: levanta-te, adora somente a Deus.
se ela tivesse a oportunidade, ela diria isso. Mas, infelizmente, uma multidão de pessoas, de modo falso, pecaminoso e destrutivo, milhares e milhares, se rendem, oram, fazem penitência e dizem: ela não é Deus, mas eu devo orar apenas a Deus. Se eu oro a ela, eu estou dando um atributo de Deus a ela. Eu estou tratando como Deus. Pelo menos a condição de dizer: com muita dificuldade eu consegui que eles não se ajoelhassem diante de mim. E Paulo então chegou a uma nação e proclamou o Evangelho de Cristo, partindo da criação para a redenção. Mostrando que só há um Deus único que pode libertar o homem da escravidão do pecado. E assim como libertou e destruiu os ídolos que Israel adorava, liberta também os ídolos daqueles que são seus eleitos, estão em toda a parte da terra. Como ele disse lá aos Tessalonicenses: Deus libertou vocês dos ídolos e vocês se tornaram adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Do Deus vivo e verdadeiro. Adorar ídolos é adorar alguém que é morto. Alguém que não pode ouvir. A descrição de Jesus e do Salmo 115. Eles têm olhos, mas não podem ver. Eles têm ouvidos, não podem ouvir. Eles têm mãos e não podem tocar. A quem vocês estão falando? Vocês estão diante do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E vocês falam a mortos? Deuses que vocês fazem com as suas mãos e se submetem a eles. Arrependa-se do seu pecado. Quebre os seus ídolos. Abandone a prática da idolatria. E converta-se ao Deus Criador dos céus e da terra. Ao único Deus vivo e verdadeiro. Agora você, que pertence ao Senhor Jesus, e que conheceu o Deus vivo e verdadeiro, mas tem deixado o seu coração se encher de ídolos, de tantos ídolos, a ponto de obscurecer a glória do Evangelho do Deus vivo e verdadeiro. E vocês se submetem a esses ídolos. Dinheiro, conforto, família, casamento, filhos, sexo. A quem você se prostra? Quem você serve? A quem você se prostra? Nós somos libertos da escravidão e nós não podemos voltar a servir aos deuses antigos, qual o Senhor nos libertou. Nós já conhecemos ao Senhor. Que bom que o Senhor já se revelou a nós. Agora vá e quebre os seus ídolos, um por um. E ponha a sua confiança num único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Amém.